Olá, queridos e amados, vamos dar continuidade às meditações bíblicas diárias que nós temos feito na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Estamos no capítulo 2, hoje eu vou ler o versículo 4 do capítulo 2, que diz assim: Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. Amados, o versículo 4, ele é uma antítese do versículo 3. Na penúltima reflexão, na meditação bíblica, nós observamos que o apóstolo Paulo disse para a igreja em Tessalônica que o evangelho que ele pregou em Tessalônica, e assim em Filipe e todos os outros lugares, ela não provinha de engano, de impureza ou dolo, porque esse não era o objetivo do apóstolo Paulo. E esse tipo de falácia, ou de comportamento, ou de pregação, ela não vem de Deus. O objetivo do Evangelho nunca foi extorquir as pessoas, nunca foi trazer sofrimento para as pessoas, nunca foi enganar as pessoas. Pelo contrário, o Evangelho, de uma maneira clara, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Paulo vai dizer no versículo 4, pelo contrário, ou seja, a antítese posiciona o Evangelho em uma realidade que excede, que perpassa toda e qualquer caminho que busque tornar as pessoas massa de manobra. Por quê? Por que o cristão é diferente? Paulo diz à igreja em Tessalônica. Por que a nossa pregação ela não provém de engano, de dolo ou de impureza? Aí ele vai dizer na parte ainda A do versículo 4, ele diz assim: visto que fomos aprovados por Deus. Irmãos, o que torna uma pessoa de fato comprometida com o Evangelho, o que faz de fato um pastor se debruçar nas Escrituras em oração e leitura, fazendo exegese do texto, se preocupando realmente com a pregação, somente se ele foi de fato chamado por Deus. A falta de zelo pela palavra de Deus, ela é oriunda de pessoas que se promovem pastor, pregador, apóstolo e assim sucessivamente. Paulo diz, olha, nós fomos aprovados por Deus. A sintaxe da palavra aprovado dentro do texto, irmãos, de tantas outras frentes, a primeira é o beneplácito de Deus, ou seja, o fato e o ato de Deus conhecer a nossa vida antes da fundação do mundo. Sermos escolhidos por Deus, passamos pelo novo nascimento tão somente pela pregação da palavra de Deus. Paulo vai falar de sua conversão, aqui quando ele fala que ele foi aprovado. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículo 4, ele diz assim: E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo está indo no caminho de Emaús para perseguir os cristãos. Veja o versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui nós temos a conversão do apóstolo Paulo. Jesus Cristo veio a ele nessa estrada, ele ia perseguir os cristãos, e a partir daqui ele se converte. Ananias ora por ele, Jesus vai dizer que ele será um instrumento na mão deles para levar o evangelho para os gentios e reis. E lembre-se que agora Paulo está exatamente na Europa pregando para os gentios. Isto é ser aprovado por Deus. É quando nós somos de fato, irmãos, passado pelo novo nascimento, somos transformados pela palavra de Deus. Isso é ser aprovado por Deus. Muitas pessoas, infelizmente, estão dentro da igreja, são membros, mas não são aprovados por Deus. Nós conseguimos ver através da carta que o apóstolo Paulo escreve, o irmão deve lembrar os primeiros versos do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Paulo diz: olha, eu vejo em vocês uma fé operante, eu vejo em você um amor abnegado,
e eu vejo em vocês uma firmeza da esperança. Isso é uma atitude de quem é aprovado por Deus. Então, o evangelho que foi pregado vem do trono de Deus. E Paulo diz, olha, eu passei pelo novo nascimento, eu sou aprovado por Deus. E todo crente que verdadeiramente é aprovado por Deus, ele é zeloso com o evangelho. Esse zelo está no seu testemunho, na preocupação da pregação da palavra de Deus. E Paulo continua dizendo, aprovado por Deus, a ponto de nos confiar a ele o evangelho. Lembra que Jesus falou, esse será para mim um vaso útil para pregar tanto para os gentios como para os reis? Exatamente. O Senhor o chamou, ele é discípulo de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é importante, porque Paulo não criou um próprio evangelho, ele não formulou uma ideologia própria e saiu enganando as pessoas, como nós temos visto hoje em dia. E Paulo está dizendo isto para a igreja em Tessalônica, para que eles também não incorram no mesmo erro, de repente, de vir para a igreja por causa do parente, de vir para a igreja porque ele quer tirar vantagem, de repente, o evangelho está dando dinheiro, Através do evangelho, de uma boa capacidade de ludibriar as pessoas e agregar pessoas à nossa ideologia e tornar elas nossas seguidores, dessa maneira elas podem nos beneficiar financeiramente. Paulo diz, olha, não é isto que agrada a Deus. Por isso, olha o que ele vai dizer ainda no versículo 4 aqui. Assim falamos como? Esse falar, primeiramente, é se posicionar como alguém que verdadeiramente foi convertido. Novamente, me permita ser redundante ou repetir algumas vezes, que isso faz parte do processo didático, tá, amados? Novamente, Paulo vai dizer, nós fomos chamados por Deus no seu beneplácito, ou seja, na sua vontade, passamos pelo novo nascimento ali no caminho de Emaús, e agora esses dois eventos norteiam o nosso comportamento, que é exatamente o zelo que Paulo tem pela palavra de Deus, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, o cuidado na pregação para ser claro, objetivo e, acima de tudo, deixar com que as pessoas vivam o evangelho e não sejam discípulos de Paulo, seguidores do apóstolo Paulo. Ele não quer isso. Antes, o Senhor seja glorificado e dessa maneira as pessoas sejam transformadas. Por isso que ele vai se expressar dizendo assim, falamos como de fato somos salvos em Cristo Jesus e que nós nos exaurimos de todas as nossas prerrogativas e nos preenchemos da graça de Deus. Sendo assim, olha o comportamento, não para que agrademos a homens. Nós não falamos para que viemos entreter os homens. Irmãos e queridos, o evangelho não é stand-up. O evangelho não é para as pessoas se divertirem rindo. Não estamos aqui para agradar as pessoas. O verdadeiro evangelho vai confrontar o pecado. O verdadeiro evangelho vai mostrar que nós somos pecadores. Olha, amados, essas pessoas que se intitulam apóstolo, que se intitulam pastor, tem muitos pastores pop por aí, que fazem stand-up do evangelho, e dentro desse evangelho que entretém as pessoas, vai estar o que está no versículo 3, engano, impureza e dolo. Ou seja, um evangelho que entretém as pessoas não é um evangelho que provém de Deus, um evangelho que só faz as pessoas rirem, que faz o incrédulo se sentir crente. Esse é o grande problema, Porque o evangelho, quando ele não é pregado com seriedade, com zelo, quando aquele que expõe a palavra não se preocupa em glorificar a Deus, sabe o que acontece? Esse indivíduo, ele se torna inimigo da cruz de Cristo, fazendo com que incrédulos se sintam salvos em Cristo Jesus. E aí no versículo 4 Paulo diz, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que aprova os nossos corações. Ou seja, olha novamente a antítese aqui. O evangelho que Paulo prega não é um evangelho para alegrar as pessoas, passar a mão na cabeça das pessoas, tornar os incrédulos com um sentimento, só um sentimento de salvo e continuam vivendo no mesmo pecado. Paulo diz não, o nosso desejo é agradar
o Senhor, que sonda os nossos corações. Por isso, perseguido, injuriado, caluniado, preso, naufrágio, passou fome, passou frio, e Paulo continuava pregando o verdadeiro evangelho. Irmão, nós não estamos aqui para alegrar o homem. Você é um servo de Deus. Você está aqui para alegrar o Senhor, não para alegrar o homem. Vamos fazer um resumo da reflexão de hoje. Primeiro, nós somos aprovados por Deus. Nós passamos pelo novo nascimento e é isso que Deus quer para todos nós. Por sermos aprovados por Deus, nós somos zelosos do Evangelho, zelosos na adoração, meu irmão, na comungar da vida cristã, para estudar, para compreender. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Terceiro, nós nos posicionamos não para ser atrativo para as pessoas, mas para de fato glorificar o nome de Deus. E por último, irmãos, tudo que o crente quer, tudo que um salvo quer, é alegrar o coração do Senhor, sendo um servo que viva de fato a palavra de Deus. Paulo passa isso para a igreja em Tessalônica, porque era isso que norteava toda a vida do apóstolo Paulo. Querido, você, eu, nós, nos esmeremos nessa mesma ortopraxia do apóstolo Paulo, para que nós também venhamos mostrar que fomos aprovados por Deus, que temos zelo pela palavra do Senhor e, acima de tudo, queremos alegrar o coração de Deus. Então, se você tem alguma área da sua vida que ainda não está bem com o Senhor, busque Deus, empreenda tempo, mude, meu irmão, alegre o coração do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.